Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Quero conversar com vocês um pouco sobre empreendedorismo, esse conceito que é tão amado e odiado na internet, pelas pessoas que querem melhorar de vida. Mas a gente tem que ter uma referência histórica sobre o que que é o empreendedorismo. O que que a gente encontra no senso comum? Coach, falando sobre empreendedorismo, aquelas ideias, se você quer, você consegue, você é do tamanho dos seus sonhos, foguete não dá ré, se você não conseguiu é porque você é incapaz. E a realidade é muito mais complexa que essa, porque a sociedade, a depender do lugar que você está na sociedade, ela não te oportuniza das mesmas formas que para outras pessoas. Por exemplo, se uma pessoa tem um caso de sucesso com uma empresa, né? Eu não estou dizendo que empreendedorismo seja restrito à questão de você ganhar lucro, né? Você ter a finalidade financeira. Mas se o seu objetivo é ganhar dinheiro e aquela pessoa, né, teve êxito nisso, não significa que aquela forma de sucesso vai dar certo para você, porque você pode estar partindo de uma outra localidade da sociedade do que aquelas pessoas que deram certo, tiveram êxito em assumir determinados riscos ao montar uma empresa, montar um empreendimento, o seu negócio. E o empreendedorismo é muito além de que você vai lá ganhar dinheiro, né? O conceito é mais amplo que isso, como é trabalhado hoje em dia. Uma outra visão que é muito colocada na imprensa é a questão do quê? Né? A pessoa está lá num caso de desemprego, né? Então ela teve uma grande ideia, né? Foi vender bolo de pote, foi fazer alguma outra coisa, tipo fazer brigadeiro e vender. E, gente, nada contra esse tipo de trabalho, né? É digno que a pessoa conseguiu, né, uma forma de rendimento, mas ali é uma coisa ligada à sobrevivência e muitas vezes a trabalho precário. A gente não pode colocar isso como sendo empreendedorismo. E a outra visão que eu quero chamar a atenção é isso até divulgado no meio acadêmico, que é como se o empreendedorismo existisse há 5.000 anos atrás, junto com a formação das primeiras estruturas estatais, né? Quando a gente fala Estado, uma relação entre governantes e governados, onde os governantes, para gerir recursos escassos, gestão de recursos escassos, uma definição do quê? Das ciências econômicas. Então seria o quê? Uma forma de empreendedorismo para ele realizar esse tipo de gestão. Também errado, porque não tem lastro histórico em relação a isso. Para a gente olhar um pouquinho sobre isso, a gente tem que ter uma referência nos conceitos. Então, assim, tem um historiador chamado Koselleck, ou Koselleck, depende de quem está falando, que ele fala da história dos conceitos, né? Como é que esses conceitos, ao longo do tempo, eles são organizados historicamente. Todo conceito ele tem um significado de acordo com o contexto que ele é implementado, né? E a sua função para a sociedade, como a gente vai ler a realidade. Então, assim, há 5.000 anos atrás, não tem nenhum conceito que lembre isso, a questão de empreender uma empresa, né? Que é um significado que é o quê? Assumir risco, vem do latim. Então é um significado mais recente e ele começa a ser utilizado principalmente nas grandes navegações no século XVI. Se a gente pegar lá Las Casas, se eu não me engano, ele é um padre jesuíta, ele falava de empresa colonial, quer dizer que os países ibéricos, no caso a Espanha, assumiu o risco de ir num território incerto, hostil, fazer a dominação daquele território para explorar e povoar. Então, assim, essa é a ideia de empreendimento. Atualmente, a gente utiliza outro significado. A gente utiliza muita questão do empreendedorismo com a ideia de inovação, que também não é uma relação automática. Se a gente for falar de empresas, por exemplo, como a gente pensa no setor de inovação, ela está ligado à indústria. A indústria tem um significado de atividade. Então, quando a gente pensa o seguinte, se empreender é assumir riscos, se empreender é inovação, se empreender também está ligado à indústria, que é uma atividade, como que a gente tem que pensar o empreendedorismo? No contexto histórico do capitalismo. Não tem como a gente fugir disso. Então, essa história que o empreendedorismo vem lá desde 5.000 anos atrás, isso é balela. Não tem
vamos dizer assim, lastro histórico para se defender isso, é uma posição muito frágil historicamente de ser defendida, e não vi também nenhum trabalho que sustente isso. Então, 2 referências que são interessantes da gente trabalhar para pensar o empreendedorismo como inovação e está longe do senso comum de ficar falando de trabalho precário e se você quer, você consegue, né. A imprensa normalmente só mostra os casos que dão certo, agora os milhares que dão errado não estão lá, né, como se fosse uma coisa muito fácil empreender. No caso, quando a gente fala de êxito financeiro. Então, assim, a primeira referência que a gente tem, e são 2 pessoas de perspectivas, 2 autores de perspectivas completamente diferentes, mas concordam entre eles. O primeiro é quem? O Karl Marx. O Karl Marx ele fala lá no Manifesto Comunista, né? O Marx ele pouco falou sobre o comunismo e o socialismo. Ele foi um grande decifrador do sistema capitalista. E quando ele fala lá no Manifesto Comunista o seguinte, uma coisa muito interessante: a burguesia só existe se e somente se estiver constantemente revolucionando os meios de produção. Porque o capitalismo ele organiza uma estrutura de classes que competem entre si nas relações de mercado. Então, para a empresa sempre ganhar escala, ser lucrativa, ela precisa competir e precisa o quê? Inovar. Né? Então, esse é um conceito assim essencial para a gente entender o capitalismo. Tanto que as abordagens mais recentes de interpretação do capitalismo não fala só do capitalismo como uma formação econômico-social, fala do capitalismo também como um sistema de inovação. Aí é um autor de uma outra abordagem, que ele escreve um livro chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia, que é Schumpeter. Schumpeter fala de destruição criativa e ele concorda com o Marx. É um autor liberal e ele fala que o sistema capitalista ele funciona a partir do que? Da competição entre empresas e do que? E nessa competição, para você ganhar escala, você precisa o quê? Inovar. Então, essa destruição criativa que você deixa o antigo que não te serve mais porque não te permite aumentar a lucratividade é deixado para trás, é implodido e daí surge o novo. Então, autores de perspectivas completamente diferentes, abordagens diferentes, posicionamentos políticos diferentes, entendem o capitalismo razoavelmente da mesma forma. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender o empreendedorismo, que é o quê? É uma atitude, né, ligada à inovação. Então, esqueçam essas coisas do senso comum, ligar empreendedorismo a trabalho precário, empreendedorismo a você ficar rico. Empreendedorismo é muito mais ligado à questão do sistema de inovação que pressiona a sociedade que ela funcione assim. Aí sim, a gente tem um argumento sociológico e econômico para pensar o empreendedorismo e a ideia de assumir riscos, que quando você vai empreender, não significa que vai dar certo, né? Estatisticamente, dá mais errado do que certo. Não estou dizendo se é bom, se é ruim, só estou dizendo que isso é um fato. Então, pense nisso, pense com as ciências humanas, compartilhe o vídeo. Até!